Número 15. Dica: os gigantes do sul. No coração do Sudão do Sul encontra-se um dos maiores pântanos da Terra, um mundo misterioso conhecido como Sud, cobrindo uma área que pode se expandir para mais de 130 mil quilômetros quadrados durante a estação das chuvas. Este vasto pântano é um labirinto de vegetação flutuante, cursos de água escondidos e planícies de grama sem fim. Para os estrangeiros, parece quase impossível que seres humanos consigam sobreviver aqui. No entanto, por séculos, um povo extraordinário chamou este ambiente desafiador de lar. Estes são os Dinka, frequentemente considerados o grupo étnico mais alto do mundo. À medida que a neblina da manhã se ergue sobre as águas do sul, figuras imponentes surgem no horizonte. Muitos homens Dinka ultrapassam bem os 6 pés de altura, com alguns alcançando alturas que parecem quase inacreditáveis. Sua estatura extraordinária fascina antropólogos e viajantes há gerações. Mas viver no sul não é sobre altura, é sobre sobrevivência. O sul é um dos ambientes mais extremos da África. Durante a estação das chuvas, vastas áreas desaparecem sob as águas das inundações. Vilarejos tornam-se ilhas isoladas. Estradas desaparecem. O transporte torna-se quase impossível. Até a tecnologia moderna luta contra a paisagem em constante mudança. Para os Dinka, no entanto, a adaptação é um modo de vida. Toda a sua cultura gira em torno do gado. Para um estrangeiro, o gado pode representar apenas criação animal. Para os Dinka, ele representa riqueza, identidade, status social e conexão espiritual, tudo combinado em um só. Um homem pode conhecer cada detalhe de cada animal de seu rebanho, desde a forma dos chifres até os padrões de cor na pele. Em muitas comunidades Dinka, o gado recebe nomes próprios e é tratado quase como membro da família. Canções são compostas sobre touros valiosos. Cerimônias o celebram. Casamentos são arranjados por meio de trocas de gado, e a riqueza das famílias é muitas vezes medida não pelo dinheiro, mas pelo tamanho do rebanho. Quando chega a estação seca, começam enormes migrações. As famílias viajam com seu gado para áreas sazonais de pastagem, atravessando terrenos difíceis em busca de grama fresca e água. Esses movimentos são praticados há gerações e exigem profundo conhecimento da paisagem. A vida no sul exige adaptação constante. Os mosquitos prosperam nos pântanos, trazendo doenças como a malária. Crocodilos patrulham os cursos de água. As inundações podem destruir assentamentos. Os recursos alimentares variam ao longo do ano. Ainda assim, apesar dessas dificuldades, os Dinka continuam a manter um modo de vida que sobrevive há séculos. Uma das cenas mais marcantes nas comunidades Dinka ocorre ao pôr do sol. À medida que a escuridão se aproxima, os pastores reúnem o gado em acampamentos protegidos. Fogueiras são acesas durante toda a noite. A fumaça serve a vários propósitos. Ajuda a repelir insetos, protege humanos e animais contra mosquitos e cria as cenas dramáticas frequentemente capturadas em fotografias do povo Dinka. A relação entre pessoas, gado e ambiente não se parece com nada encontrado em outro lugar do mundo. Meninos aprendem desde cedo a cuidar do gado. Os mais velhos transmitem tradições orais, histórias e conhecimentos de sobrevivência. Canções, danças e rituais conectam cada geração aos seus ancestrais e aos pântanos que os sustentam. Apesar da modernização alcançar muitas partes da África, grandes áreas do sul continuam extremamente remotas. Algumas aldeias só podem ser alcançadas por barco, enquanto outras podem exigir dias de viagem através de terrenos difíceis. No entanto, talvez esse isolamento tenha ajudado a preservar uma cultura profundamente conectada a um dos ecossistemas mais únicos da Terra. Para os Dinka, o sul não é um obstáculo a ser superado. É lá, um lugar onde gigantes imponentes continuam a viver em harmonia com o gado. A água é uma paisagem que muitos estrangeiros considerariam impossível de sobreviver. Número 10. Os Anuak. Vida nas planícies de Gambela. Muito a leste dos vastos pântanos da África encontra-se outra fronteira esquecida. Próxima à fronteira entre a Etiópia e o Sudão do Sul estendem-se as planícies de Gambela, uma região de rios, florestas, savanas e zonas de inundação sazonais. Aqui vive um dos povos mais fascinantes e menos conhecidos do continente, os Anuak. Frequentemente reconhecidos como um dos grupos étnicos mais altos da África, os Anuak habitam a região de Gambela há séculos. Sua terra natal fica ao longo das margens de rios poderosos, especialmente o rio Baro.
que serve como a linha de vida de suas comunidades. As planícies de Gambela são belas, mas a vida aqui está longe de ser fácil. O clima alterna entre calor intenso e inundações sazonais. Durante a estação das chuvas, os rios transbordam e transformam a paisagem. O transporte torna-se difícil. As aldeias podem ficar isoladas por semanas. Ainda assim, os Anuak aprenderam a prosperar neste ambiente. Seu estilo de vida tradicional está profundamente ligado aos rios. A pesca há muito é uma fonte essencial de alimento e sobrevivência. Ao amanhecer no rio Baro, pescadores lançam canoas estreitas de madeira em águas calmas, usando técnicas transmitidas por gerações. Os rios fornecem muito mais do que peixe. Eles moldam padrões de migração, influenciam locais de assentamento e sustentam a agricultura em toda a região. As planícies férteis permitem que as famílias cultivem alimentos como milho e sorgo, ajudando a sustentar as comunidades durante as estações difíceis. Ao contrário de muitos grupos nômades, os Anuak tradicionalmente estabeleceram aldeias permanentes ao longo das margens dos rios. Suas casas são frequentemente construídas com materiais locais, cuidadosamente projetadas para lidar com os desafios ambientais da região. Gerações de experiência ensinaram como construir estruturas capazes de resistir às mudanças sazonais. A vida comunitária permanece no centro da cultura Anuak. As famílias frequentemente vivem próximas, criando fortes redes sociais que ajudam as pessoas a sobreviver em tempos difíceis. Os mais velhos ocupam posições respeitadas na sociedade, servindo como guardiões da tradição, da história e do conhecimento cultural. A contação de histórias desempenha um papel vital na preservação da identidade. Quando a noite chega e a escuridão se espalha pelas planícies, histórias orais são compartilhadas entre gerações. Por meio delas, as crianças aprendem sobre seus ancestrais, seu ambiente e os valores que unem a comunidade. Um dos aspectos mais notáveis da vida Anuak é sua resiliência. Ao longo da história, a região de Gambela enfrentou mudanças políticas, pressões ambientais e desafios econômicos. Apesar disso, os Anuak preservaram muitos elementos de sua cultura tradicional. Sua conexão com a terra permanece forte. Os rios, florestas e savanas não são apenas recursos. Eles fazem parte de uma paisagem viva entrelaçada com a identidade do próprio povo. A vida selvagem também desempenha um papel importante na região. O ecossistema de Gambela abriga inúmeras espécies, incluindo antílopes, hipopótamos, crocodilos e incontáveis aves. Por gerações, os Anuak compartilharam esse ambiente com a vida selvagem, desenvolvendo conhecimento sobre o comportamento dos animais que os ajuda a navegar com segurança. Hoje, a modernização está lentamente chegando a partes de Gambela. Estradas estão se expandindo. A tecnologia de comunicação está se tornando mais comum. Novas oportunidades econômicas estão surgindo. Ainda assim, muitas comunidades Anuak continuam preservando tradições que definem sua cultura há séculos. Parado às margens do rio Baro ao pôr do sol, torna-se claro porque essas planícies permanecem tão importantes. O rio reflete o céu dourado. Canoas deslizam silenciosamente pela água. Crianças brincam perto da margem, enquanto os mais velhos observam sob árvores sombreadas. Num mundo que avança rapidamente em direção à urbanização e às mudanças tecnológicas, os Anuak representam algo cada vez mais raro. Um povo cuja vida permanece profundamente conectada aos ritmos da natureza. E nas vastas planícies de Gambela, onde as águas das enchentes moldam a terra e os rios determinam a sobrevivência, eles continuam a provar que até os ambientes mais desafiadores podem se tornar lar. Número 5. A loucura e os pântanos da Mesopotâmia, os mais antigos pântanos. Muito antes do surgimento das cidades modernas, antes de arranha-céus imponentes e rodovias se estenderem pelos continentes, existia um vasto mundo aquático onde a própria civilização nasceu. Escondido entre os poderosos rios Tigre e Eufrates encontra-se um dos mais antigos pântanos da Terra, uma paisagem misteriosa conhecida como os pântanos da Mesopotâmia. Para o de fora, este labirinto infinito de água, juncos, ilhas flutuantes e lama parece impossível de habitar. As temperaturas escaldantes do verão regularmente ultrapassam os 50 graus Celsius. Mosquitos se multiplicam em números enormes. As águas das enchentes constantemente remodelam a terra. Ainda assim, por milhares de anos, as pessoas não apenas sobreviveram aqui, elas construíram um modo de vida inteiro em torno do pântano.
Bem-vindo aos antigos pântanos da Mesopotâmia. Estendendo-se pelo sul do Iraque, esses pântanos já cobriram mais de 20 mil quilômetros quadrados, tornando-se um dos maiores ecossistemas de áreas úmidas do Oriente Médio. Historiadores frequentemente descrevem esta região como o berço da civilização. Alguns estudiosos até acreditam que as lendárias histórias do Jardim do Éden podem ter sido inspiradas por esses pântanos férteis. Mas além das lendas, existe algo ainda mais notável. No fundo dos juncos vivem os árabes dos pantanos, também conhecidos como Madão, uma das mais antigas culturas tribais continuamente sobreviventes do mundo. Por gerações além da memória, essas comunidades se adaptaram a uma paisagem onde terra e água competem constantemente pela dominância. Aqui, estradas muitas vezes são inúteis. Barcos são tudo. As crianças aprendem a navegar por canais estreitos quase assim que conseguem andar. Pequenas canoas de madeira deslizam silenciosamente por canais escondidos sob paredes de juncos imponentes. Para muitas famílias, esses caminhos aquáticos funcionam como ruas, rodovias, mercados ao mesmo tempo. Toda jornada começa com um barco. Precisa visitar parentes? Use um barco. Precisa ir à escola? Use um barco. Precisa comprar comida ou transportar gado? Use um barco. A vida se move com a água. Vista de cima, os pântanos se assemelham a um enorme labirinto vivo. Incontáveis canais se torcem e se ramificam em todas as direções, criando uma paisagem que parece impossível de navegar. Ainda assim, as tribos locais possuem um entendimento extraordinário dos cursos de água. Muitos barqueiros idosos podem viajar por horas através de juncos densos sem mapas, GPS ou equipamentos modernos de navegação. Eles dependem da memória, correntes sutis, direção do vento e pontos de referência invisíveis para os de fora. Para eles, o pântano fala uma linguagem própria. Talvez as estruturas mais icônicas dos pântanos sejam os mudifs, enormes casas comunitárias construídas inteiramente de juncos. À primeira vista, esses edifícios parecem quase impossíveis. Sem aço, sem concreto, sem pregos. Em vez disso, grandes feixes de juncos são curvados em arcos elegantes e entrelaçados usando técnicas passadas por séculos. Alguns mudifs podem se estender por mais de 30 metros de comprimento. Seus interiores permanecem surpreendentemente frescos, apesar do calor brutal do deserto lá fora. Essas estruturas servem como locais de reunião, casas de hóspedes, salões de assembleia tribal e símbolos de identidade comunitária. Notavelmente, elas demonstram como a engenharia antiga pode prosperar sem materiais modernos. Os pântanos também sustentam enormes populações de búfalos d'água. Esses animais poderosos são centrais para a vida dos pântanos. Eles fornecem leite, manteiga, iogurte e renda para as famílias locais. Durante as horas mais quentes do dia, rebanhos inteiros podem ser vistos submersos em águas rasas, com apenas suas cabeças visíveis acima da superfície. A cena é ao mesmo tempo estranha e bela, como se os búfalos tivessem se tornado parte do próprio pântano. Para os pastores locais, os animais representam sobrevivência. As famílias frequentemente passam dias inteiros cuidando de seus búfalos, guiando-os pelos pântanos em busca de vegetação fresca. Mas a vida nos pântanos da Mesopotâmia nunca foi fácil. O ambiente constantemente testa aqueles que vivem aqui. As temperaturas do verão se tornam quase insuportáveis. Doenças transmitidas pela água permanecem um desafio. Tempestades podem alterar subitamente os cursos de água familiares. Inundações sazonais podem transformar seções inteiras do pântano da noite para o dia. Ainda assim, talvez a maior ameaça não tenha vindo da natureza, mas das ações humanas. Durante a década de 1990, grande parte dos pântanos foi deliberadamente drenada. Grandes projetos de engenharia desviaram rios e cortaram o fornecimento vital de água. Vastíssimas áreas úmidas secaram e se tornaram terra rachada. Populações de peixes colapsaram. A vida selvagem desapareceu. Comunidades inteiras foram forçadas a abandonar suas casas ancestrais. Uma das mais antigas civilizações de áreas úmidas do mundo estava à beira da extinção. Imagens de satélite revelaram uma transformação chocante. Áreas que permaneceram inundadas por milhares de anos se tornaram deserto árido em questão de temporadas. Muitos temeram que a cultura dos árabes dos pântanos desaparecesse para sempre. Mas a história não terminou aí.
Após mudanças políticas no Iraque, comunidades locais começaram a romper diques e permitir o retorno da água. Lentamente, os pântanos começaram a voltar à vida. Canais se encheram novamente. Pássaros retornaram. Populações de peixes começaram a se recuperar. Famílias deslocadas por anos começaram a reconstruir casas entre os juncos. O Renascimento tornou-se uma das histórias de restauração ambiental mais notáveis do mundo. Hoje, partes dos pântanos da Mesopotâmia receberam reconhecimento internacional por sua importância cultural e ecológica. Ainda assim, o futuro permanece incerto. Mudanças climáticas, barragens a montante, escassez de água e temperaturas crescentes continuam a ameaçar este ecossistema frágil. Cada ano traz novos desafios. Ainda assim, o povo permanece. Por todo o pântano, pescadores lançam suas redes ao amanhecer. Criadores de búfalos conduzem seus animais por águas rasas. Crianças viajam de canoa para a escola. Anciãos tribais se reúnem sob arcos de juncos imponentes para discutir assuntos comunitários. Os ritmos da vida continuam como têm sido por séculos. Em um mundo obcecado por velocidade e modernização, os pântanos da Mesopotâmia oferecem algo raro, uma conexão viva com a relação mais antiga da humanidade com a água. Isso não é apenas um pântano. É uma das últimas janelas sobreviventes para um modo de vida que começou há milhares de anos, quando a própria civilização ainda era jovem. E apesar de inúmeros desafios, o povo dos pântanos continua provando que, mesmo em um dos ambientes úmidos mais difíceis da Terra, a resiliência humana pode sobreviver. Número 1. O povo Biza e o pântano Bangueulu. A arte de ler águas paradas. Nas profundezas do norte da Zâmbia encontra-se um dos sistemas de zonas úmidas mais silenciosos, misteriosos e imprevisíveis da Terra. O pântano Bangueulu não é um lugar de rios turbulentos ou cachoeiras estrondosas. Em vez disso, é um mundo de águas paradas, infinitas, planas enganosamente calmas. À primeira vista, parece pacífico, quase vazio. Mas sob essa superfície silenciosa existe uma natureza selvagem viva, onde a sobrevivência depende de habilidades que os de fora mal conseguem imaginar. Esta é a terra do povo Biza, uma comunidade moldada não por cidades ou estradas, mas pela água, juncos, inundações sazonais e os ritmos invisíveis da própria natureza. Bangueulu significa onde a água encontra o céu. E quando você está à sua beira, essa descrição parece quase literal. O horizonte desaparece. Terra e água se fundem em um único plano reflexivo. Durante a estação chuvosa, o pântano se expande dramaticamente, espalhando-se por milhares de quilômetros quadrados. Na estação seca, ele recua, revelando pradarias flutuantes, canais lamacentos e ilhas escondidas que parecem aparecer e desaparecer como ilusões. Não há limites claros aqui, nem os caminhos retos, nenhum mapa fixo que possa realmente capturar sua forma. E ainda assim, para o povo Biza, este mundo em constante mudança não é caos. É lar. Por gerações, eles desenvolveram uma das formas mais extraordinárias de conhecimento ambiental da África, o que muitos pesquisadores descrevem como a capacidade de ler águas paradas. Para um estranho, o pântano parece idêntico em todas as direções. Mas para um pescador ou caçador Biza, a água está cheia de sinais. Uma leve ondulação pode revelar o movimento de peixes abaixo da superfície. Um trecho de juncos perturbados pode indicar o caminho de um canal escondido. A direção da vegetação flutuante pode sugerir correntes subaquáticas invisíveis ao olho. Cada detalhe importa. Cada padrão tem significado. Cada silêncio é observado. A vida em Bangueulu está profundamente ligada à pesca. O pântano é rico em espécies de peixes, e pescar não é apenas um meio de subsistência, é sobrevivência. No início da manhã, antes que o sol se torne intenso, pescadores lançam-se em canoas estreitas de madeira esculpidas de árvores locais. Esses barcos são frágeis, leves e perfeitamente adaptados às águas rasas. Não há motores aqui, nenhum ruído alto quebrando o silêncio. Apenas remos cortando suavemente a água parada. Os pescadores Biza usam uma combinação de redes, armadilhas e técnicas tradicionais passadas por gerações. Alguns métodos dependem da leitura dos padrões de movimento dos peixes. Outros dependem da compreensão das mudanças sazonais da água e dos ciclos de reprodução. Em muitos casos, o conhecimento não é escrito ou registrado, é memorizado
observado e herdado pela experiência vivida. Um pai ensina ao filho não com instruções, mas com silêncio e repetição, observando, esperando, fazendo. Mas a pesca é apenas uma parte da vida em Bangueulu. O pântano também abriga uma das aves mais incomuns e icônicas do planeta, o bico de sapato. Com sua aparência pré-histórica, bico enorme em forma de sapato antigo e estilo de caça imóvel, o bico de sapato parece quase real. Ele permanece perfeitamente parado por horas, esperando presa sobre a superfície da água, atacando com precisão repentina quando o momento chega. Para o povo Bisa, o bico de sapato é ao mesmo tempo familiar e respeitado, um símbolo de paciência e domínio do pântano. O ecossistema aqui é incrivelmente rico, mas também extremamente frágil. As inundações sazonais determinam tudo. Quando as águas sobem, os peixes se espalham para novas áreas e a vida se torna abundante. Quando as águas recuam, o pântano se contrai, concentrando recursos e competição em espaços menores. A sobrevivência depende do tempo, e o tempo depende da compreensão da água. Diferente de rios com fluxo visível, as águas paradas de Bangueulu escondem seu movimento sob a superfície. Correntes mudam silenciosamente. O vento remodela lagoas rasas. Gramíneas flutuantes derivam lentamente, formando ilhas temporárias que podem sustentar vida selvagem, gado ou até humanos por curtos períodos. Para o de fora, é desorientador. Para os Bisa, é legível como uma linguagem. Eles reconhecem caminhos seguros, onde outros viriam apenas risco de afogamento. Eles sabem quais canais permanecerão estáveis após chuva e quais desaparecerão durante a noite. Eles podem identificar áreas de pesca produtivas antes que os peixes se tornem visíveis. Esse conhecimento não é teórico. É inteligência de sobrevivência escrita na memória. Mas a vida aqui não é fácil. O pântano pode ser perigoso até para aqueles que o conhecem melhor. Mudanças súbitas no clima podem transformar águas calmas em travessias traiçoeiras. Hipopótamos e crocodilos compartilham os mesmos canais usados por pescadores e aldeões. Um erro de navegação pode significar se perder em um labirinto de juncos, onde a direção perde todo o sentido. À noite, o pântano se torna ainda mais misterioso. Sons viajam pela água de maneiras distorcidas. Chamadas distantes ecoam sem origem clara. O limite entre terra e água desaparece completamente, e até rotas familiares podem parecer estranhas na escuridão. Ainda assim, o povo Bisa continua a viver em harmonia com este ambiente, não o controlando, mas o compreendendo. Suas casas são frequentemente construídas em terrenos ligeiramente elevados ou áreas secas temporárias que mudam com as estações. Seus padrões de movimento seguem o ritmo dos níveis de água. Sua economia está diretamente ligada aos ciclos naturais do pântano. Tudo se adapta, nada força o pântano a mudar. Com o tempo, essa relação criou uma cultura profundamente enraizada na observação, paciência e respeito pela imprevisibilidade da natureza. Em Bangueulu, o conhecimento não é medido por tecnologia ou mapas. É medido por consciência, a capacidade de notar o que outros ignoram, a capacidade de confiar em padrões na água que nunca permanecem os mesmos e, talvez mais notavelmente, a capacidade de sobreviver em um lugar onde a própria terra se recusa a permanecer parada. Mesmo hoje, enquanto modernização lentamente alcança regiões próximas, o pântano Bangueulu permanece amplamente inalterado. Ele continua a testar aqueles que entram nele. Ele continua a recompensar aqueles que o compreendem. E continua a proteger o equilíbrio antigo entre pessoas, água e vida selvagem. O povo Bisa permanece como seus guardiões silenciosos, lendo águas paradas, vivendo dentro de um mundo que nunca permanece imóvel, mas de alguma forma permanece eternamente o mesmo. E isso é apenas um vislumbre de algumas das civilizações de zonas úmidas mais extremas e esquecidas da Terra, onde sobreviver não é sobre conforto, mas sobre adaptação, instinto e pura resiliência humana. Dos Dinka imponentes do sul, aos mestres silenciosos de Bangueulu e aos antigos mundos pantanosos da Mesopotâmia, uma verdade conecta todos eles. A vida sempre encontra um caminho, mesmo em lugares que parecem impossíveis de sobreviver. Mas aqui está a verdadeira pergunta: qual desses mundos mais chocou? Deixe sua resposta nos comentários, porque o próximo episódio vai ainda mais fundo em lugares onde os humanos nunca deveriam viver. E se você ainda está aqui, você já sabe o que fazer.
Inscreva-se, fique ligado, porque o mundo está cheio de segredos que a maioria das pessoas nunca verá.